A paz do Senhor seja com todos. Ontem nós não fizemos o vídeo, né? Porque fizemos aqui uma pequena viagem e chegamos tarde aqui em casa. Mas hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro de Eclesiastes, né? Cujo autor é Salomão. Estaremos lendo o capítulo 3. Começa assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos fazer aqui uma paradinha, uma nota. Tudo tem o seu tempo determinado. Bem-vindos a todos aqueles que estiverem aí participando. Eu vou dar pouca parada porque de onde eu estou não dá para eu ler. Está sendo coberto aqui, né? Mas, tudo tem o seu tempo determinado, então parece que está escrito ali que vai ter o dia de eu morrer, vai ter o dia de acontecer alguma coisa, né? Não é bem assim, que igual, por exemplo, se eu quiser morrer hoje, eu morro. Eu posso cometer um suicídio. Eu posso subir num prédio, pular de cabeça, posso colocar um remédio na minha veia grave, que uma alta dose, não vou dizer o que é. Enfim, fazer qualquer coisa e acabar. Agora, aí nós vamos ver mais para baixo quais são os tempos. Os tempos, quer dizer, vai ter ocasião. Aqui não quer dizer determinar, marcar a data, não. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Né? Então, agora, quem sabe isso é Deus. Agora, nós não sabemos. Nós temos que levar a nossa vida cuidando dela da melhor maneira possível. Nós temos duas vidas. Nós temos uma vida secular, que é a vida que nós vivemos no mundo, que nós convivemos com as pessoas, entre si, formamos famílias. Mas eu vou fazer um esforço assim: Lourdes Lemos, Vilma Almeida, bem-vindas. Então, o que acontece? Tem essa vida secular, que é a vida de comprar, de vender, de trabalhar, de viver a vida, né? De um modo geral, em sociedade, que o homem vive em sociedade. Raríssimos casos de pessoas que vivem isoladas, né? Em lugares extremos, em lugares assim, exóticos, em lugares inóspitos, né? Mas, em geral, nós vivemos em sociedade, né? Junto com outras pessoas, várias famílias, né? E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Todo propósito é de Deus, né? Mas eu falava da segunda vida. A segunda vida é a espiritual. Os outros seres vivos não têm o espírito. Deus não soprou o espírito dele nas pessoas. Nós vamos ver aqui no último capítulo de Eclesiastes, no versículo 7, capítulo 12, versículo 7, que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Tem gente que usa isso para dizer que todo espírito vai voltar para Deus, para ficar com Deus. Não, vai voltar a Deus todo espírito. Todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, hão de se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, diz Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses. Então, nós temos uma vida espiritual. Muitas pessoas são despreocupadas da vida espiritual. E o espírito clama por Deus. É por isso que, por exemplo, na Índia tem o panteísmo. Pan quer dizer total, igual pandemia, né? Total, porque pegou o globo todo. Panteísmo, pan, total. Teo, Deus. Ismo, doutrina. Doutrina de que tudo é Deus. Ricardo, Ramos, Lourdes, a paz do Senhor, a Vilma, para todos, né? Marelice, Dona Mari, bem-vinda, tudo bem? Então, é o seguinte, nós precisamos cuidar dessa vida espiritual, né? Porque o nosso espírito clama, e lá na Índia tudo é Deus.
tudo é Deus. Eles tratam o rato como Deus, macaco como Deus, boi como Deus, isso é tudo. E tem as coisas mais. Por quê? Porque o espírito que está dentro da pessoa clama por Deus. Lá em Atos 17, Paulo faz um discurso, porque ele viu lá, ele andando pela Grécia, que a Grécia tinha vários deuses, tinha a deusa da caça, Diana, a deusa da beleza, Afrodite, o deus do amor, Eros, o deus dos mares, Poseidon, o deus dos deuses, que era Zeus, o deus mensageiro, que era Hermes, enfim, então é assim. Graças a Deus que Márcio e irmã Mari estão se recuperando bem. Então, o Espírito clama por Deus. Então, nós precisamos olhar qual o caminho que nós vamos tomar, porque 2 vezes em Provérbios nós lemos, Provérbios 14, 12, 16 e 25, que há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o final dele são os caminhos da morte. Então, nós temos que tomar cuidado. Agora, Deus sabe isso tudo. Aí no 2 começa a dizer os tempos. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Quem vai nascer, vai morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Não é? Então, isso aqui nós podemos ter uma interpretação também diferente só da literal. Né? A pessoa pode nascer espiritualmente e pode morrer espiritualmente. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ainda hoje, eu vi um vídeo que me mandaram, um amigo, colega, um irmão de muitos anos, né? Nós crescemos juntos desde 10 anos de idade, mais ou menos. 10 anos de idade. 9 para 10 anos de idade. Crescemos juntos, né? Ele hoje é coronel. Bem-vindo, Tuca. Bem-vindo, Donizete Fernandes. Então, o que acontece? O que acontece é que a gente nasce. E pode nascer também espiritualmente. Vai nascer, igual nós nascemos, né? Nada trouxemos para este mundo, né? A gente nasce. Jó fala lá, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Nu tornarei para não para o ventre da mãe dele, né? Mas que tem o tempo de nascer. E tem o tempo que morrer, na Bíblia, uma pessoa morta, às vezes a pessoa está viva, mas espiritualmente está morta. Bem-vinda, Edneia Martins. Está morta por quê? Porque ter uma vida espiritual abandonada, uma vida espiritual sem compromisso com Deus. Né? Tem muita gente aí que diz que tem compromisso com Deus, mas para ter compromisso com Deus tem que procurar conhecer Deus, para procurar fazer a paz do Senhor, irmã Edneia. Tem que procurar fazer o que Deus manda. E para procurar fazer o que Deus manda, é preciso saber o que Deus manda, quais são os mandamentos dele. Tem um tempo de plantar, tem um tempo de arrancar o que se plantou. Aqui também nós podemos interpretar, tem um tempo da gente fazer alguma coisa e tem um tempo da consequência daquilo ali. Gálatas 6,7 fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Né? Então, nós precisamos ter cuidado de plantar. Né? Tem gente que fala que a pessoa, quando planta, planta o que quer, mas na hora que colhe o que plantou. Não, nem quando se planta, a gente não planta o que quer. Por exemplo, agora que nos Estados Unidos, irmã Lene, bem-vinda, irmão Joel, toda a família. Então, olha bem, a pessoa planta o que é da época de plantar. Agora não está plantando, agora com essa neve braba, agora a pessoa não planta o que quer. Planta o que é da ocasião. Às vezes, eu não sei, assim, quando que é a ocasião do arroz, do feijão, do milho, da soja, do trigo, da cevada, das várias
tipos de plantios, né? De plantações, mas a pessoa planta aquilo que é da ocasião, aí dentre aqueles ali ele pode escolher, mas não escolhe o que ele quiser. O feijão tem o tempo de plantar amendoim, tem tempo de plantar algodão. Então, né, são vários os tipos de plantios, né? Agora, mas na hora que colhe, colhe o que plantou. Aí não tem outra saída, né? Mas tudo bem. 3, tem tempo de matar e tempo de curar. Esse tempo de matar aqui e tempo de curar. Matar, como? Naquele tempo, os reis, melhor dizendo, os reinos, eles conseguiam viver subjugando outros reinos, eles guerreavam. Não é diferente hoje. Hoje há países que querem, existe, né, uma animosidade, um desentendimento entre os países, e um país tem interesse comercial com o outro, tanto é que existem guerras, né? São guerras, né? Mas naquele tempo matava mesmo, né? Nós tivemos 2 grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Então tem o tempo de matar, mas tem o tempo de curar. Tem um tempo agora vamos passar para um figurado. Tem um tempo de matar, criar problema, criar obstáculo, maltratar. Né? É como matar. Matar um sonho, matar uma vontade, matar um propósito, um ideal. E tem o tempo de curar, o tempo de trazer. Marcelo Veiga Moraes, bem-vindo. Tem o tempo de curar, de sarar, de se consertar, principalmente com Deus. Deus fala em Deuteronômio 32, 39, ele fala assim: vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Então, é isso aqui. Tem o tempo de derribar e o tempo de edificar, né? Tem o tempo de cair, né? De derribar, mas tem o tempo da edificação. Tem gente que atrapalha, derriba ou derruba algumas pessoas, põe as pessoas para baixo, ao invés de levantar. Mas Deus quer que nós levantemos as pessoas. Então, tem gente que derruba, mas tem o tempo de edificar, de levantar. Deus quer que a pessoa fique de pé. Né? Esse negócio de cair, que tem aí uns grupos que pegam e põem gente para cair, eu não sei que vantagem espiritual tem a pessoa cair, quando Deus fala lá em Ezequiel, ele fala: põe-te em pé que eu falarei contigo. Deus quer nos ver de pé. Caído, a palavra caída já não é bom, porque lembra lá de Isaías 14, 12, de Satanás, que é caído, dos anjos caídos. O cair não é de Deus. Deus não está aqui para derrubar ninguém. Deus está para levantar. Para o homem se levantar. Se levantar não é o se levantar, erguer-se, o corpo que está caído. É se levantar espiritualmente, é ter uma vida com Deus, uma vida procurando conhecer os estatutos, as leis, os mandamentos, as ordenanças, e procurando fazer aquilo ali. Agora só dá para fazer se conhecer primeiro. Né? Deputado Arthur Jorge Ferreira do Amaral, sempre presente, bem-vindo. Então, nós temos que pensar nisso. 4, tem o tempo de chorar e tem o tempo de rir. Né? Tempo de prantear e tempo de saltar.
O tempo de chorar, né? Lá em Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É claro que eu tenho que compartilhar da alegria. Tem gente que não tem prazer de ver alguém ser bem-sucedido ou bem-sucedida, para se alegrar com a alegria do outro. Às vezes o outro traz aquela notícia alegre, né? E a pessoa não se alegra com a alegria do semelhante. Solange Regina, Teles Martins, bem-vinda. Então, irmã Zélia Begname, saudade, uma hora eu quero ir aí em Marlboro para visitar todo mundo, tomar um cafezinho na casa da senhora, aí nós vamos aí, Márcia e eu vamos aí ver a família toda, em nome de Jesus. Então, que tem a gente, e nós temos também que chorar com os que choram. Nós temos que compartilhar dos problemas, das dificuldades, né? Ninguém vai fazer propaganda, o que está fazendo. Irmã Zélia não vai dizer se ela ajudou alguém, se deixou de ajudar. Ela ajudou porque Deus mandou. Então ela vai prestar conta com Deus, não é com ninguém. É igual a pessoa, eu vejo a pessoa lá pregando, tal, tudinho, falando de Deus, mas o que ele está fazendo para as pessoas? Não, isso aí é um problema entre a minha pessoa e Deus. Quando muito eu falo para minha esposa, que nós participamos junto, Manel chamou, companheiro diário, muito obrigado, Deus continue abençoando a paz do Senhor. Então, nós temos que observar isso aí com muita atenção, né? Muita atenção. Temos que compartilhar da alegria de quem está alegre. Eu até brinco quando alguém às vezes está passando um mau momento, quando o momento melhora e às vezes a pessoa esquece. Esse dia mesmo, um enfermeiro do SAMU de Campinas, que já está no 4º ano de medicina, eu brinquei com ele: poxa, Elionai, você, rapaz, ao invés de falar comigo antes para eu também participar da alegria, mas tem gente que não acha bom, não. Fica assim meio com raiva. Foi esforço dele. Eu gosto de ver o sucesso das pessoas. Eu torço para ver as pessoas serem bem-sucedidas. Quem me conhece sabe disso. É um natural meu, minha esposa até fala, eu até me exponho, já tive problema de saúde por causa disso, mas Deus me colocou assim, como é que é? Bom. E agora, e quando alguém está passando alguma dificuldade, a gente vai ver o que pode fazer, em que pode ajudar, a maneira de ajudar, né? E é tão bom ajudar é melhor do que ser ajudado. Pensa nisso, né? Porque está escrito na Bíblia, em Atos 20:35, está escrito: coisa melhor, quem disse isso foi o Senhor, é dar do que receber. Porque quem dá, eu já falei isso aqui, é porque está tendo para si e está tendo para dar. Que coisa boa, né? Então, e ter o tempo de prantear, né? Pranto, mas ter o tempo de exaltar, que em outra versão fala até o tempo de dançar, né? Então tem o tempo da pessoa estar pranteando, na ocasião que perde um familiar, que tem um problema, que tem uma dificuldade, e que passa por muitas coisas, mas tem o tempo de exaltar, de dançar, né? Miriam, quando eles atravessaram o Mar Vermelho a seco, chegaram, aí tocaram lá vários instrumentos musicais, e Miriam, irmã de Moisés, que era mais velha até do que Moisés, ela cantou, dançou, o povo dançou, celebrou, né? Tem o tempo dos problemas que a gente tem, que a gente vai sofrer, mas quem tem Deus, a diferença é essa, porque Deus, ele dá a vida e a respiração a todos. E ele dá muita coisa a todo mundo. A quem tem compromisso com ele e a quem também não tem. Porque isso aí é pessoal. A pessoa aceita Jesus como o Senhor da vida dele ou dela e entrega a vida ao Senhor. E Jesus vai cuidar, e a pessoa vai viver de acordo, não é? No eis-me aqui, querendo saber o que Deus quer
que faça. Aí vai ler a Bíblia, vai ver o que Deus quer que faça e vai viver. Mas nisso aí também tem um campo amplo, aberto. Eu tenho liberdade para viver muitas coisas da minha vida secular, né, que não vão em sentido oposto àquilo que Deus determina para nós. Então pense bem nisso. Agora, porque quando a pessoa está sofrendo, às vezes, se ele não tem compromisso com Deus, o sofrimento dele é duro. Porque Deus não tem obrigação de dar escape para ele, porque ele não entregou a vida a Jesus. Jesus não vai se meter. Ele não vai se intrometer. Ele vai se ele quiser. Agora, que o homem faz uma escolha errada, a pessoa faz uma escolha errada, depois quer pôr a culpa em Deus. Agora, quem tem Deus, quem está procurando Deus, e Deus sabe quem está com o coração voltado para ele ou não, não é uma pessoa que vai achar, não, a pessoa ela pode pensar o que pensar de mim. Deus sabe, Deus conhece o que está dentro de mim e dentro de qualquer um. Não adianta eu achar que aquela pessoa não tem isso, não tem aquilo, ou tem ou não tem, porque não vai valer nada, porque o que vale é o que o Senhor sabe. Aí essa pessoa, na hora da dificuldade, na hora da tentação, na hora da aflição, na hora da perseguição, Deus é com aquela pessoa no caminhar da tribulação, né? Quando a pessoa está em dificuldade, Deus está com ela. Às vezes Deus permite que aquela pessoa passe aquilo para ele mostrar, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. E no 13 diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Então, é esse que Deus tem um compromisso, né? 5. Tem o tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Né? Tem o tempo que a gente espalha, né? Mas tem o tempo que a gente vai ajuntar. Né? Tem o tempo de abraçar, tem o tempo de se afastar de abraçar. Né? Tem que aproveitar o tempo de abraçar, porque depois não vai, às vezes, ter mais tempo para abraçar. Né? Agora mesmo entrou assim, a Graça Sena, muito querida nossa. O único problema que tem é que eu conheço Graça há uns 25 anos, mais ou menos, e o mesmo rosto. Eu não sei o que ela faz, mas ela não ensina, não. Ela faz igual o outro, ela é coração duro, ela não ensina para nós. Né? Está com o mesmo rosto. Graça, que você é uma graça, Graça. Muito bem-vinda. Então, a gente tem que aproveitar o tempo de abraçar, porque tem o tempo de se afastar de abraçar. Né? Quantas pessoas foram separadas de famílias em diferentes ocasiões. Salomão escreve aqui, movido pelo Espírito Santo. Tem o tempo de buscar e o tempo de perder. Tem o tempo que a pessoa busca, tem uma ocasião. Isso aqui ele está falando de ocasiões. Não é que tem um tempo determinado, ó, tal época, na segunda-feira que é tempo de buscar, na terça é tempo de perder. Não, tem ocasião de buscar, tem ocasião de perder. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes busca, mas não tem cuidado, não tem vigilância, perde até a salvação, perde. Por quê? Porque a pessoa abandona Deus. Né? Eu sei que a senhora está aí, dona Mari. Amém, irmã Mari. Agora, eu vi. A senhora entrou primeiro que o Márcio, parece. Olha, nós temos que observar isso, né? Que tem o tempo de buscar e o tempo de perder. Nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, as nossas escolhas. Às vezes a gente quer mudar de lugar, às vezes não faz uma análise boa, não consulta a Deus, porque tem muita coisa, hoje eu não sei o que eu vou fazer, eu vou perguntar a Deus se eu faço arroz, se eu faço uma carne assada, se eu faço um frango, se eu faço isso. Não, você não precisa perguntar a Deus. Agora, coisas que vão mexer com nossas vidas secular e espiritual,
Nós temos que perguntar a Deus para a gente não fazer uma escolha errada. Deus está aqui para ajudar. E ele fala, sem mim nada podeis fazer. Porque ele é que nos guarda. Nós temos que nos humilhar a ele. Tem gente não, que não quer se humilhar. Não, eu consigo com minhas próprias forças, né? Então, ele não se enquadra, essa pessoa, lá em 1 Pedro 5,6, que diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Nós temos que nos humilhar. Segundo Crônicas 7,14 fala, se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, orar, buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos. 4 etapas. Aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então tem que ter muito cuidado, porque senão a gente busca algo, mas às vezes tem a ocasião de buscar, tem a ocasião de perder. Tem que ter cuidado, vigilância. Vigiar e orar, em Mateus 26,41, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes alguns versículos a gente repete muito, porque são versículos muito fortes, são muito claros, né? Não são melhores do que o outro, porque não tem a palavra de Deus, mas tem, não é verdade? O arroz é bom, nós brasileiros, o feijão é bom, a salada é boa, mas a carne é mais gostosa. A sobremesa, outra coisa, que tem e tal. Né? Tem o tempo de guardar e tem o tempo de deitar fora. Tem o tempo que a gente guarda, né? Mas tem o tempo também que a gente deita fora. Que é quase igual perder. 7, tempo de rasgar e tempo de coser. Né? Ocasiões antagônicas, que são polos opostos, são coisas contrárias, né? Tempo de estar calado e tempo de falar. Tem a ocasião de eu ficar calado, tem a ocasião de eu falar, não é? A Bíblia mesmo fala, para a pessoa ter cuidado no falar. Aí tem gente que fala assim, porque eu falo muito, aí às vezes a pessoa não quer falar diretamente para mim, aí dá, que tem gente que fala muito, que eu sou partidário de ouvir. Se todo mundo for partidário de ouvir, não vai ter ninguém para falar. E para alguém ouvir, tem que ter alguém que fale. Eu gosto de ouvir, só não gosto de ouvir besteira, né? Eu não gosto. Para isso eu leio a Bíblia, eu sou conforme os crentes da Bereia. Eu confiro para ver se a pessoa está falando. Confiro mesmo. Porque o povo que está ouvindo não pode aprender errado. E não é muita gente que lê Bíblia. A gente não vê reunião ou uma programação. Nós vamos fazer um trabalho de leitura bíblica. Nós vamos fazer uma campanha de leitura bíblica. Eu nunca vi em 42 anos que eu servi ao Senhor, vou para 43. Nunca vi. Essa campanha eu nunca vi. Tem várias campanhas, né? Hoje mesmo eu estou falando que eu orar 3 horas da manhã. Tudo bem. Eu não oro 3 horas da manhã. Tá, mas oração de madrugada e tal. Não. Lá, em Provérbios, quando fala, não é... Na Bíblia, em português, fala, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Não é que tem que orar de madrugada. Não é melhor que orar meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não é isso, não. Lê lá em Mateus, lá, para ver como é que ele manda orar. Fechar a porta do quarto e orar. Não fala o horário, não. E tem que orar sem cessar. Então não tem horário. Tem que estar sempre orando. Não é orar sem parar. É não parar de orar. Né? Márcio Marques assistindo. Márcio, bem-vindo. Então, tem esses tempos aí, ó. Tem o tempo de amar e tempo de aborrecer. É a mesma coisa. Ocasiões em que a gente está amando. Mas tem um tempo de aborrecimento, né? Tem o tempo da coisinha doce, macia. Milton Félix, bem-vindo. Mas tem um tempo de aborrecimento. Tem um tempo de guerra e tem um tempo de paz, diz o versículo 8. 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha?
10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. Osana Rosa, bem-vinda. Claudenice Lacerda, bem-vinda. Então, ele está falando aqui, ó. Ele começa a dizer aqui, ele perguntando, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Que Deus falou para Adão, com o suor do seu rosto é que tem que trabalhar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, falou que quem não trabalha, que não coma. Tem gente que não quer trabalhar. Eu estava conversando com meu genro, ele falou que se ele perder um trabalho, ele vai trabalhar em outro, porque ele tem família, ele tem coragem de trabalhar. Mas tem gente que às vezes não tem muita coragem de trabalhar. Mesmo a família sofrendo, entendeu? Então, a gente tem que observar isso aí, né? Aí aqui, ele fala que Deus fez tudo formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não sabe tudo isso, por isso que as pessoas tomam decisões muito próprias, porque nós fomos feitos para a glória de Deus. Está escrito lá em Isaías 43, 7, que nós somos feitos para a glória de Deus. Mas tem gente que quer abrir mão disso, ele não quer nada com Deus. E intitula-se Claudenice Lacerda, bem-vinda, intitula-se o que ele quer. Mas aí, agora olha bem, já tenho conhecido, no 12, ele diz, que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. A gente está alegre, fazer bem na vida, viver a vida com o que Deus deu, dentro do propósito de Deus, buscando conhecer o propósito de Deus para viver uma vida melhor num mundo que jaz no maligno, num mundo complicado, num mundo cheio de problemas, cheio de intrigas, de disputas, cheio de pelejas, de dissensões. Um mundo complexo, de busca de poder, de riqueza a qualquer custo. Então, nós temos que ter cuidado nas nossas escolhas para nós não cairmos em armadilhas e na sutileza do pecado. E também que todo homem come, bebe e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Tudo que a pessoa faz, ela faz do que já existe. Por isso que Salomão falou no capítulo 1, que não tem nada novo debaixo do céu. Estou sentado nessa cadeira aqui, mas essa cadeira, alguém que fez, mas fez na madeira que Deus que fez. Então Deus criou o mundo completo, não tem que ninguém fazer nada. Alguém vai pegar do que Deus fez e fazer alguma coisa. É a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O homem transforma as coisas da natureza, do que existe, e faz as coisas que interessam para ele. Não é verdade? Aqui, ó, esse mouse aqui, um fio, tal, uma coisa, aqui tem uma Tupperware, que eu estou colocando o celular em cima. Então, é assim, né?
E esse acrescentar e não tirar, até na Bíblia, lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, que é o último livro do Novo Testamento, diz lá no capítulo 22, versículo 18, que não pode acrescentar nada. E não pode retirar também. Tem gente que quer pôr e tem gente que quer tirar. O pôr é colocar o que ele acha a mais. O tirar é ele tirar aquilo que ele não concorda. Então, se ele quer pôr, ele está dizendo que ele sabe mais do que Deus esqueceu de colocar aquilo ali. Olha que coisa. E colocar é pior, porque aí é coisa que não é de Deus. Tirar é grave, mas está tirando algo de Deus. Agora, colocar para as pessoas algo que não é de Deus, não pode acrescentar. Não é na Bíblia, não, fazer uma outra Bíblia e colocar outras coisas, não. É no falar da Bíblia. Aumentar o recado de Deus, o mandamento de Deus, acrescentar alguma coisa do mandamento de Deus, ou tirar algo do mandamento de Deus. Nós não podemos fazer isso, está escrito aqui. E isso faz Deus, desculpe, para que haja temor diante dele. 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, o que é, já foi. E o que há de ser, quer dizer, o que passou, já foi. O que há de ser também já foi, porque já existia, tudinho, Deus já fez tudo. Né? 16. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade. No lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Deus vai julgar o justo e o ímpio. Se o justo é julgado, lá em Provérbios 11, 31, diz, se o justo é punido na terra, aquele que é justificado pela graça, pela fé, pelo sangue, pelo próprio Deus, ele é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Pedro fala que se é com dificuldade que o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quem não tem compromisso com Deus, porque ter compromisso com Deus é só querer. É só falar, eu quero ter, e vai ter. E Deus vai ter compromisso com você. Agora você fechou um compromisso com uma pessoa, você vai ter que fazer. E Ele que é Senhor. Ele é Senhor. Em Romanos 10, 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e com o coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, você tem que, Jesus vai ser o Senhor. Jesus é meu Senhor. Eu tenho, ele que manda em mim, eu não mando em mim. Agora, muitas coisas eu falei, a gente pode fazer sem consultar Jesus, mas há determinadas coisas que a gente tem que consultar Jesus. Depois a gente cai rascada, aí vai chorando, correndo, meu Deus, me ajuda, eu estou aqui, caí nessa... Mas na hora, antes de fazer aquilo, foi lá perguntar a Jesus? Consultou Jesus? Então Jesus não é seu Senhor. Para ser Senhor tem que ser assim. E é mesmo, a gente tem hora que a gente extrapola quem quer aceitar Jesus como Senhor. Nós temos que tomar decisões, porque ele falou, sem mim nada podeis fazer. Então ele diz, não faça nada sem me consultar. Mas é simplesinho, eu acho. Você acha, né? Acha, você não sabe. Nós somos humanos, nós não sabemos nada do que vai acontecer daqui a 10 minutos. Pode cair um meteoro em cima dessa casa aqui, não sei. Tá certo? Então o 17 ele disse, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Deus vai julgar, todo mundo vai ser julgado. Todo mundo. Não vai ser um julgamento igual. Tem um tempo de julgamento para a pessoa ser premiada, que é salva, e depois tem julgamento que é pesado, que é para punição, para receber a sentença. 18. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos do homem, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Nós somos como os animais. Aí ele diz o seguinte, 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego,
E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Ele falou, né, que o homem não tem vantagem nisso aí. Ele nasce, tem fôlego, vida, mas morre igual os animais. Só que ele tem um espírito e ele tem inteligência, ele é diferente. Um cavalo não escolhe uma roupa para vestir, uma comida para comer, ele come aquilo que é de que ele come, um elefante, o leão. Então, os animais têm, né? Pastor Cláudio Marques, bem-vindo, em nome de Jesus. Então, nós precisamos observar isso, que se a gente distrair, a gente fica só como os animais. Nascemos e morremos. Mas nós temos um espírito. Boa noite, na paz do Senhor, pastor Cláudio. Nós temos um espírito, e o espírito vai voltar a Deus para esse julgamento. Não é voltar para viver com Deus, não, que uma parte vai ficar com Deus. Quem quis, né? E fez obras condizentes com aquilo, procurou fazer. E tem um grupo que não quis. Essa parte vai para outro lugar. Ah, eu não acredito. A pessoa tem todo o direito de não acreditar. Achar que ele é igual um cachorro, que ele é igual um gato, uma cobra, um elefante, um boi, um porco, uma girafa, enfim. Mas, né? 20. Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. No sexto dia, Deus fez, se nós lermos Gênesis, eu não sei se nós vamos ler Gênesis, podemos até pensar em ler, nós vamos ver que os animais terrestres foram também feitos no sexto dia, da terra também, conforme Adão, conforme o homem. Por isso que eles têm o fôlego, né? Mas eles não têm o espírito. O homem foi feito, em Gênesis 2,7, explica como foi a formação do homem. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas os outros animais não, ele já deu a vida assim, os animais apareceram, foram criados. Então tem essa diferença desse sopro de Deus, que é o espírito. Então, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como o deu, está escrito lá em Eclesiastes. Aqui nesse Eclesiastes, vamos chegar lá, o último capítulo é o 12, versículo 7. Por todos são pó, e todos ao pó tornarão. Nós somos pó, e tem gente que quer ser diferente dos outros, quer ser melhor. Você é pó, rapaz. Mal dizendo aqui, uma palavra até um pouco, não muito boazinha, mas também não é uma palavra obscena. O presidente americano, o presidente das grandes nações, tudinho, os reis, eles dão dor de barriga e tem que correr no banheiro, e eles têm que fazer a higiene, tal. Igualzinho todo mundo, urina, tem sono, tem... Gente, e quer ser mais do que os outros, não sabe, né? Pode ter uma melhor condição, pode se tratar melhor, não é verdade? Eu tenho um amigo que está com um problema sério de intestino e, coitado, já está há uns 5 meses, agora que começou o tratamento. Se ele fosse bem rico, no dia que descobrisse, já começava o tratamento. Mas todos nós somos pó e todos nós ao pó tornaremos. 21. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? 22. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, tem que aproveitar a ocasião que está vivo, para as coisas boas que nos são permitidas na vida secular, mas principalmente na espiritual.
que depois não dá para arrumar. E diz aqui, se a gente não aproveitar, igual esses dias minha esposa estava falando, tem gente que amontoa dinheiro no banco, ou nisso, ou naquilo, trabalha igual um doido, não aproveita, depois morre, ficou por isso mesmo. Aí dá até briga de herdeiro, aquele negócio todo. E ele não aproveita, a pessoa não aproveita. Né? Às vezes levanta 5 horas da manhã para trabalhar e tal. Né? Eu vou dizer, tem que aproveitar. Aproveita o que Deus deu para você. Ele diz aqui, ó, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Porque essa é a sua porção, ele é aquilo. Então ele tem que ter cuidado, ele tem que ter as obras que ele faz na carne, que não devem ser obras que venham ser abomináveis, desagradáveis aos olhos do Senhor Deus, né? Aproveitar daquilo, porque é a porção que ele tem para usufruir como ser humano. Mas principalmente ele cuidar da vida espiritual, porque o espírito não morre, mas o corpo volta ao pó, como ele era. Aí ele diz assim, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aqui mesmo já diz que ninguém volta. A pessoa não volta. Quem foi, não volta mais. Davi falou isso. Lá quando ele adulterou com Batseba, que a criancinha morreu, falou, ela foi e ela não volta mais. E não vai voltar. Não volta, não tem esse negócio de voltar, não. Não volta, não. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, meus irmãos, o Marcos colocou aqui, né? A Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, mas às vezes não somos. Às vezes nós não temos, isso aí não é obedecido do jeito que é, não é guardado do jeito que é. Mas diante de Deus, nós não somos todos iguais diante de Deus, Márcio. Nós temos as mesmas oportunidades diante de Deus, mas nós não somos iguais. Porque tem gente que aceita Deus e gente que não aceita. Então já não fica mais igual. Entendeu agora como é que é? Deus, ele não escolhe ninguém. Esse dizer que Deus escolheu, mas na minha Bíblia está escrito. Não, na sua não. Em toda a Bíblia está escrito lá. João 15,16. Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e desfrutem e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, olha bem, mas não é que ele escolheu, é porque ele escolheu todo mundo. A graça de Deus se há manifestar, trazendo salvação a todos os homens. Paulo a Tito 2,11. 1 Timóteo 2,4. Porque quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu para todo mundo, ele amou o mundo todo. Mas só não vai perecer quem crê em Jesus. Para que todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem que crer em Jesus. Se não crer, vai perecer. Então, nós não somos iguais. Nós não somos iguais, Márcio. Arruma aí, diz que você entendeu o que eu falei. Porque quer dizer, Deus dá a mesma oportunidade para todo mundo. Agora tem gente que escolhe não seguir a Deus, é o direito. Deus, ele deixa a critério da pessoa essa escolha. E isso é bem comprovado quando nós lemos 2 Coríntios 5, 18. Não é? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, as coisas velhas se passaram,
tudo se fez novo. Aí no 18 diz, esse é o 17, no 18 diz, e isto tudo provém de Deus. Então, não foi uma escolha minha, mas foi Deus que... Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. Ele veio oferecer o perdão, ele ofereceu o Filho dele para fazer o sacrifício perfeito, para ser o mediador entre Deus e os homens, que está escrito em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Entendeu? Se não entender, escreve depois no comentário que a gente tenta explicar e põe alguns versículos para você ler na Bíblia. Então, nós estamos dizendo, então nós aprendemos aqui para o homem aproveitar aquilo que é lícito para ele, aquilo que convém, aquilo que não desagrada a Deus, cuidar muito bem da vida secular, né? Tem gente que não quer estudar. Estudar não é bom. Não é bom mesmo, não. Trabalhar também não é bom, não. Pessoa, se trabalhar fosse bom, a gente pagaria para trabalhar. Aí eu que pagaria. Eu, para comer uma comida boa no restaurante, eu tenho que pagar. Eu, para ir passear, eu tenho que pagar. Todas as coisas que são agradáveis a gente paga para ter aquela coisa. Para adquirir aquilo. Mas, para nós trabalharmos, nós somos pagos, porque não é bom. E quando faz uma hora extra, ela é paga a mais, é porque ela presta menos ainda, ela é ruim. Mas nós precisamos trabalhar, senão é igual a Bíblia fala, quem não trabalha que não coma, não é? Agora, usufruir do que Deus permite, cuidar da vida espiritual, porque depois que for, não volta mais. Aí não dá mais tempo, não é? Lembra lá da parábola de Rico e Lázaro, está lá em Lucas 16. Ele não podia voltar para avisar a família dele. Falei, manda alguém daqui. Não tem jeito de mandar ninguém daqui, não. Moisés e os profetas estão lá falando. O povo está falando, está pregando. Agora, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E João 3,18 fala pesado. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Você está dizendo que eu estou condenado? Não, eu não estou falando. A Bíblia fala. Se você não acredita na Bíblia, não tem problema nenhum. Mas se você diz que acredita e escuta isso e não toma uma decisão, eu não sei, é complicado. Obrigado, Márcia, entendeu? Então, a coisa é muito simples, é tão simples que alguém complica. Complicado é ser médico, é tirar um fígado de um, botar no outro, um coração. Já pensou, rapaz, você tira o coração de uma pessoa, lá carrega dentro de um recipiente lá e leva aquele coração, põe no peito do outro e funciona lá, e anos de rim. Então, isso é complicado, isso aí. Tem um monte de coisa. E tem outras coisas mais complicadas dentro da ciência, dentro da matemática, da física, da química, mas a palavra de Deus é simples, é por isso que ela é para todos. Ela não é para um ou para outro, nada não, ela é para todos. É para todos. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A carta que nós lemos de Pedro, a segunda carta de Pedro que lemos antes de entrar aqui nesse livro de Eclesiastes, ela fala lá que muitos têm a promessa por tardia, mas Deus não retarda a sua promessa, antes ele é longânimo, ele dá mais tempo. Você pega um cara, você der para ele não quer te dar tempo, ele vai criar problema com você, vai levar você na corte, no juiz, vai levar na justiça, é uma confusão danada. Mas Deus é longânimo, ele vai tolerando, vai dando tempo, porque ele não quer que ninguém se perca, ele quer que antes todos se arrependam. Amém? Que o Senhor continue abençoando a nós todos, ajudando-nos, né, a cumprir isso na nossa vida, porque nós somos feitos para isto, para habitarmos com o Senhor. E para habitar com Ele, tem que estar do jeito dele.
Eu já fiquei na casa de alguém e a pessoa chegou lá e determinou, aqui em casa é assim, assim, tem horário, isso, aquilo, mais não sei o quê. Então é assim, eu não posso chegar lá e fazer do jeito que eu quero. Então, Deus é assim. Tem gente que pensa que Deus é um empregadinho dele ou dela, mas não é. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor, né? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Ele continue com as mãos dele estendidas sobre nós, usando a misericórdia, da bondade e do amor em nosso favor todos os dias de nossas vidas. Amém.